Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. 1 Reis, capítulo 13, do versículo 11 em diante. Livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 em diante. Está escrito assim: E morava em Betel um profeta velho, e veio o seu filho, e contou-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão, que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Até aqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta é a Tua palavra que foi lida, meu Pai, e que vai ser pregada nesta hora. Ó Deus, nos dê sabedoria para ensinar aquilo e aprender aquilo que o Senhor quer nos passar, meu Pai, através da Tua palavra, que é viva e eficaz. E que a Tua palavra nos ensine, meu Deus, a Te servir melhor nesta terra. Que a Tua palavra venha transformar as nossas vidas e transformar a vida de todos que estão ouvindo esta palavra, meu Pai. Que seja, meu Pai, a Tua palavra, a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Abençoa, meu Deus, a cada ouvinte que está ouvindo esta palavra. E guarde em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então aqui nesta passagem, conta-se sobre este fato ocorrido de um profeta que foi levar a palavra de Deus
e que, infelizmente, ele acabou morrendo pelo caminho. Ele acabou morrendo pelo caminho. E a palavra de Deus declara que aquele que cuida estar em pé, olha para que não caia. Este profeta era novo, talvez não tivesse muita experiência. E ele foi levar uma mensagem para o rei. A gente voltar aqui no capítulo 13, no versículo 1 deste livro, a gente observa aqui: e eis que um homem de Deus veio de Judá, que é este profeta, que foi morto no caminho. Ele veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Josias, ele tinha mais ou menos 8 anos quando começou a reinar. E diz: o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Quer dizer, o que semeia, se colhe. Se semeia na carne, colherá a corrupção. Se semeia no espírito, colherá a vida eterna. E no versículo 3 diz: e deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele. Vamos pegar ele, ele não vai fugir não. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor. E a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Mas aí no versículo 11, onde foi iniciada a leitura, conta-se que havia um profeta velho naquele lugar. E veio seu filho e contou-lhe tudo que o homem de Deus fizera. O profeta velho, né, já talvez não desse mais frutos, já tinha se desviado também, como todos se desviaram ali. E daí veio para tirar o profeta novo do caminho. E conseguiram tirar. Conseguiram tirar do caminho. E o profeta novo acabou morrendo. E continuando aqui na leitura, diz aqui: e disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? O profeta velho mandou perguntar, que os filhos dele fossem lá para saber. E viram os seus filhos o caminho por onde o homem de Deus que viera de Judá. Quer dizer, eles seguiram o homem de Deus, depois daqueles sinais que o homem de Deus fez, né, com o rei lá no altar. Eles viram, só observaram de longe. Quer dizer, mais uma emboscada do diabo, né? E aqui diz que seguiram ele. Disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde foram o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento, prepara um jumentinho para mim aí, deixa eu ir atrás dele lá. E albardaram o jumento e o montou nele. E foi-se após o homem de Deus e achou assentado debaixo de um carvalho. Achou assentado debaixo de um carvalho, debaixo da sombra e água fresca. Não era para ele ficar naquele lugar ali. Não era para ele descansar. Quando Deus te manda fazer algo, você deve fazer, deixar a palavra de Deus que vem corrigir, que vem transformar aquela vida, e ir embora. Deixar a palavra pregada. O servo de Deus, ele deve falar a verdade.
Ele tem que pregar a verdade, tem que falar a verdade, mas tem que vigiar depois. O inimigo ele vem para cima como um marimbondo, como uma abelha. Então nós temos que estar sempre atento. Quando Deus nos usar para levar a palavra, temos que estar sempre vigiando, porque é nesse momento que a gente não está vigiando, que a gente está debaixo da sombra e água fresca, a hora que está tudo bem na nossa vida, é que a gente deve se preocupar. Certa vez Davi, essa mancha de Davi infelizmente ficou na história. Davi certa vez não foi para a guerra, ele ficou no seu palácio, e quando todo mundo estava guerreando, ele estava descansando no seu palácio, aonde foi seduzido por uma mulher e acabou caindo em transgressão, em adultério. E daí a casa de Davi transformou totalmente, morreu seus filhos. Foi terrível a sentença que veio da parte de Deus por causa do pecado de Davi. E a sentença também que veio da parte de Deus por causa do pecado do homem de Deus, que não deveria ter voltado, não deveria ter comido pão na casa de ninguém, não deveria ter feito banquete na casa de ninguém. E ele desobedeceu a palavra de Deus. E o inimigo ele usa de astúcia, como diz aqui. E foi-se após o homem de Deus e o achou sentado debaixo de um carvalho e disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Então ele disse: Vem comigo a casa e come pão. Você usou da artimanha, da astúcia. Porém ele disse: Não posso voltar contigo e nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Mas ele já sabia das ordens de Deus, que não era para ele voltar para aquele lugar. E ele diz aqui no versículo 17: Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Ele já sabia que ele não podia fazer aquilo. Ele era um homem de Deus, ele tinha que obedecer à voz do Senhor. E naquele tempo a palavra ela vinha pelos anjos. Hoje nós sabemos que a palavra de Deus vem falada pelo Senhor Jesus Cristo, através do Espírito de Deus. Naquele tempo eram os anjos que vinham e traziam a mensagem de Deus. E diz aqui, e ele disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor. Um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então ele usou de astúcia, de engano. Lá em Gálatas está escrito que ainda que nós, o apóstolo Paulo dizendo, Gálatas 1:8, né? Ainda que nós, um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho que vai além do que vos temos ensinado, seja anátema, seja maldito. Então, porque no tempos antigos, Deus enviava os seus anjos para levar a palavra, mas Deus é de uma palavra só. E aqui diz que o profeta velho mentiu. Ele sabia que a palavra, ele já foi um profeta, mas tinha já se desviado. Já tinha se pervertido do caminho de Deus. Porque todos estavam corrompidos naquele lugar. Depois você vai saber a causa dessa corrupção, deste fracasso que houve lá nas cidades. Você vai entender o porquê que chegou a esse ponto. E diz aqui, porque mentiu-lhe. Ele voltou para trás e comeu pão em sua casa e bebeu água. Coisa que não era para fazer. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver está lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Você pode perguntar, mas esse profeta velho, ele profetizou a verdade na vida do homem de Deus. Profetizou a verdade. Balaão, ele queria amaldiçoar por dinheiro o povo de Israel.
E sabe o que aconteceu? Deus usou um jumento para falar com Balaão. Então Deus usou esse profeta velho para falar com o homem de Deus. E assim Deus usa quem Ele quer. Deus pode usar qualquer um, até um bandido, para falar com você. Deus tem poder sobre todos os seres humanos da face da terra. Ele usou até uma jumenta para falar. Isso não significa que a pessoa é de Deus. Que a pessoa que profetiza não significa que ela é de Deus. Ela pode profetizar. O Senhor Jesus é claro em dizer que muitos naquele dia, em Mateus, né? Mateus 7, se eu não me engano, que muitos naquele dia irão me dizer: Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas, né? Profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. E o Senhor Jesus disse: eis, ele vos dirá claramente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a profecia não quer dizer que seja de Deus. Pode ser usada por Deus, mas não significa que a pessoa que foi usada por Deus seja uma pessoa de Deus. E aqui esse profeta velho já estava corrompido, porque ele usou de mentira. E quando a pessoa usa de mentira, ela já se torna filho do diabo. Ela já não faz parte do povo de Deus, porque ela já vive na mentira. Usa do engano, da artimanha para enganar. Então ela vai ter que voltar lá atrás de novo e se corrigir desses erros. Transformar novamente. Deus é misericordioso, Ele perdoa aquela pessoa que caiu. Só que ela deve se arrepender e deixar. Em Salmos 32, está escrito que aquele que confessa e deixa, alcançará do Senhor misericórdia. Então o profeta novo, o homem de Deus, ele desobedeceu a palavra de Deus que Deus já tinha falado com ele. E ele deu ouvidos, né, à voz usada pelo maligno, o profeta velho. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Todo o pensamento de Deus, todo o plano de Deus se cumpre. E essas consequências aqui, elas estão lá atrás, no capítulo 11 desse mesmo livro. E depois eu vou voltar lá e você vai entender. E aqui continua. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Estava com a barriga cheia, já alimentado na sua carne, mas em desobediência. Então diz a palavra de Deus que o coração do homem é enganoso, corrupto. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentidos, pelo nosso coração que é enganoso. Você não pode dar ouvido à minha voz. Você tem que dar ouvido à palavra de Deus. Que todos nós somos falhos. Nós não podemos seguir o homem. O homem ele falha, ele erra. Mas a palavra de Deus não erra. Eu estou lendo esta palavra. Estou aqui pregando esta mensagem. Mas é Deus que está falando ao teu coração. Você deve ouvir a Deus. Você deve ouvir o que o Espírito Santo está falando ao teu coração. E você sabe o que ele está te dizendo. É só apenas um vaso, um caco de barro, mais nada. A Deus seja a glória por todos os séculos. Amém. E ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito de Deus que vai te convencer sobre esta palavra que está sendo lida e pregada. Então o profeta novo, o homem de Deus, ele não deu crédito e acabou desobedecendo a Deus. E diz a palavra de Deus que ele foi, se pôs, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O leão ele simboliza o inimigo. Pedro fala que o diabo ele brama como se fosse um leão. Lógico, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele representa o leão da tribo de Judá. Mas o inimigo também representa o outro leão, só que é o leão sem dente, mas não deixa de ter poder. O diabo ainda não foi destruído, vencido. Lá em Romanos capítulo 16, que um dia ele vai ser colocado debaixo dos nossos pés. Naquele dia que ele vai ser amarrado 1000 anos, né? Então, por enquanto, ele ainda vive. Mas nosso adversário, ele vive, ele é astuto. Ele é inteligente. Nós temos que ser prudentes, vigiar. Que Pedro diz que ele anda bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Já o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6, que nós temos que vestir de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra os principados, as potestades, né? As hostes do mal na região celeste. Então a nossa luta é contra o inimigo. São espíritos invisíveis. E hoje eles têm mais poder do que nós nesta terra.
Hoje eles têm mais poder do que nós. Mas nós, unidos com o Senhor Jesus Cristo, não há demônio que nos vença. Só que o que atrapalha, o que nos deixa fraco é o pecado. Como Sansão, por exemplo. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, nazireu. Mas ele brincou com o pecado e o Espírito de Deus se apartou de Sansão. Então Deus ele não coabita, não tem comunhão com a pessoa que está em pecado. Mas quando você confessa o pecado e deixa, você alcança a misericórdia. Nós alcançamos misericórdia do Senhor. E aí a sua graça vem e nos dá mais uma chance. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo nos teria engolido vivo, como Davi disse. Mas grande é a fidelidade do nosso Deus, e nenhum dos planos do Senhor pode ser impedidos. Nós estamos vivos aqui pela graça do nosso Deus. E que o Senhor venha nos segurar pelas mãos, como Ele fez com Pedro, que estava se afundando no mar. Pedro começou a andar sobre as águas, mas começou a olhar para a situação difícil aos seus lados, os ventos contrários que o inimigo lançava sobre Pedro, sobre aquele barco, aquela tempestade no meio do mar, à noite. Mas Pedro disse: Senhor, salva-me. Diga agora nesta hora: Senhor, salva-me. Salva-me da fúria do vento do inimigo. Me segura pela tua mão. E Deus te segurará você pela tua mão e te salvará. Ah, se não fosse a mão de Deus. Glórias a Deus por isso. É muita misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos apenas uma partícula da areia da terra. Quem é o homem para que deles te lembre? E o filho do homem, como diz a palavra, nós nada somos. Nós fomos comprados com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. E diz aqui que pôs em um leão e o encontrou no caminho e o matou. O diabo ele pode matar a carne, mas aquele que é do Senhor Jesus Cristo, ele não tem poder sobre a alma. O Senhor Jesus ele tem a chave da morte e do inferno. Então aquele que é de Deus, como escreveu João na sua carta, a primeira carta, o maligno não toca. O maligno não toca. Então diz a palavra que o leão o matou. Ele matou o homem de Deus. Mas como foi juízo, esta execução veio da parte de Deus. Todavia, quando é uma execução vinda da parte de Deus, a alma é salva por Deus. Como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 5, sobre um caso absurdo que havia na igreja. E o apóstolo Paulo escreveu: entrega este corpo a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Deus entregou esse homem de Deus na mão do inimigo, do leão, que representa o diabo, e o matou. Mas ele salvou a sua alma. A gente observa que o leão ele matou somente, mas ele não devorou o corpo. Ele não comeu a carne. Então, porque foi uma execução vinda da parte de Deus. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele. E o leão estava junto ao cadáver. Então o jumento aqui nessa passagem até faz lembrar daquela parte de Balaão, né? Uma coisa liga com a outra. A gente pode ver, estamos lendo o livro de Reis, e a história de Balaão é lá atrás, lá em Gênesis, se não estou enganado, Números, né? Acho que é em Números. E a gente observa aqui que o jumento ainda está aqui perto, para fazer lembrar que Deus usou um dia um jumento para falar com Balaão, como usou esse profeta velho para falar com o homem de Deus. Então o leão aqui representa o nosso inimigo, o diabo. O jumento representa que Deus usa quem Ele quer para falar, ainda que esteja em pecado, ainda pode profetizar, claro. Mas é pelo fruto que conhece a árvore. Não é pelos sinais, pelos poderes. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então o jumento estava parado junto a ele e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão. Serviu de testemunho para o povo. Estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai meu jumento, e eles albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho. E o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o objetivo do leão aqui representa o diabo.
Não era matar, comer a carne e matar a carne. Não, era tentar matar a alma. Mas ele não conseguiu matar a alma. Ele apenas matou o corpo. Porque a alma ninguém pode matar. Nossa alma está na mão do Senhor. O diabo não tem poder sobre a alma do homem. Só o Senhor Jesus tem poder sobre as nossas almas. Se Ele nos lançar no inferno, é só Ele que tem poder. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não nos lance nunca para esse lugar de tormento eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque esta autoridade só tem Deus. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E meteu o seu cadáver no próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: Ah, meu irmão. E sucedeu que depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Quer dizer, os dois foram desobedientes, né? Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel. Quer dizer, a palavra do Senhor, ela se cumpre. Quando Deus manda a palavra, Ele vai cumprir a palavra. Ainda que aquele que foi usado para pregar a palavra não permaneça vivo. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela não é uma palha, mas ela é como um martelo que esmiuça a penha. Então diz aqui: como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes nos lugares altos. A quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingá-la da terra. Então Jeroboão, ele fez coisas terríveis. Aqui diz que Jeroboão, por causa dele, né, o profeta novo acabou morrendo, por causa de Jeroboão, que reinava naquele lugar, reinava sobre Israel. Então diz que depois dessas coisas, Jeroboão não deixou seu caminho mau, vivia no caminho mau, na perversão, fazia cada absurdo que você vai ver depois. E diz aqui: antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes. Quer dizer, colocou quem ele queria para fazer sacerdote. Sacerdotes só era o povo da tribo de Levi que eram colocados por Deus. Certa vez, um dia, estavam trazendo a arca da aliança do concerto, e 2 homens foram tocar na arca porque ela estava cambaleando para cair. Só que eles não tinham o sacerdócio para poder tocar na arca, que era santa. E tocaram na arca e acabaram morrendo. Mesmo que foi para ajudar a arca para que não caísse. Então as coisas de Deus são sérias e são santas. Deus é santo. E diz que colocou sacerdotes dos mais baixos do povo, dos piores. Talvez até um de Barrabás, né? Quando o povo queria que prendesse a Jesus e soltasse a Barrabás, que era bandido, que era mau, assassino. Eles puseram dos mais baixos dos povos ali, Jeroboão. E a história de Jeroboão, ela começa aqui no capítulo 11, que vem surgir Jeroboão, que foi rei. Jeroboão era servo de Salomão. Então o erro de todo esse acontecimento neste lugar foi por causa de Salomão, filho de Davi. Por causa de Salomão, filho de Davi, ocorreu todas essas situações difíceis que você vai ouvir aqui agora. Aqui no capítulo 11, voltando 2 folhas, desse mesmo livro de 1 Reis, está escrito assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, mulheres que não eram para Salomão ter por mulher. E isso além da filha de Faraó, até inimigo de Deus, filha do inimigo de Deus, Faraó, Salomão teve por mulher. Aqui diz mais aqui: moabitas, terríveis, amonitas, edomeias, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses.
A esta se uniu Salomão com amor. Então, quando você vem para o caminho do Senhor, para a casa de Deus, você não pode mais se envolver com mulheres de outros lugares que não sejam cristãs, que não sejam crentes. Né? Assim também a serva de Deus, ela não pode ter um casamento com um homem que não é cristão, que não é crente. Diz a palavra de Deus: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Que comunhão tem entre a luz e as trevas? Então se corrompe. Se você ter um casamento, né, contrair um casamento com um homem que não faz parte do povo de Deus, você vai se corromper. E se você adquirir um casamento com uma mulher que não faz parte do povo de Deus, que não é crente, você também vai se corromper. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, né, escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Salomão foi o homem mais sábio. E um dia Deus apareceu na vida de Salomão e disse: pede o que te queres. Pede para mim o que você quer que eu te darei. E Salomão pediu para que Deus desse a ele sabedoria. Porque ele foi levantado como rei, depois de Davi, né? Sucessor de Davi. Davi, antes de morrer, falou: Salomão, ser homem. Salomão, ser homem, meu filho. Só que Salomão não aprendeu com o pai. Davi teve sua falha, seu pecado. Cometeu um pecado absurdo, o pecado de adultério de Davi com Betseba, homicídio. E teve as suas consequências também. Mas parece que Salomão não aprendeu com seu pai. Fez pior ainda do que Davi. Mas Davi se arrependeu. No Salmo 51 diz que Davi se arrependeu ali amargamente. No Salmo 51. Então aqui Salomão se envolveu com tantas mulheres que não era para se envolver. No versículo 2 continua dizendo: das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a ela. Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Quer dizer, não podia se misturar com outros povos. Quando Deus tirou o povo do Egito, não era para eles se misturarem com outros povos. Quando Deus levou o seu povo na terra de Canaã, não era para eles se envolverem com os povos ali. Ló viveu em Sodoma e Sodoma, e Ló não se envolveu com os povos ali. Mas os seus genros estavam corrompidos ali e ficaram. Mas as filhas de Ló, elas estavam tão corrompidas naquela cidade de Sodoma, depois fizeram um absurdo com o pai. Então a gente observa que se a gente não vigiar, não estiver bem firme com Deus, qualquer um de nós pode cair. Aquele que cuida de estar em pé, olha para que não caia, lá em 1 Coríntios 10. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não existe super-homem. Não existe ninguém mais forte do que o outro. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Salomão, por ser sábio, por ter todo o conhecimento, ele acabou caindo. E ele se corrompeu aqui. Você vai ler a história de Salomão. E diz aqui que a esta se uniu Salomão com amor. Ele fez pior do que Sansão. E tinha 700 mulheres, Salomão. Tantas mulheres. 700 mulheres, princesas. Mulher de tudo quanto é tipo. E 300 concubinas. Agora, por que Deus permitiu que Salomão tivesse tantas mulheres assim? Para mostrar para a gente que o ser humano, ele não se satisfaz com nada nesse mundo aqui. Pode ter 1000 mulheres, 2000 mulheres, o que for. Nada vai preencher este vazio que só Deus pode te preencher. Não é as mulheres que vai preencher o teu vazio, não é os homens, mas é Deus que vai te preencher. É a água viva, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai te dar a vida, vida de verdade, vida eterna. Não é o cigarro que vai te preencher, não é o álcool, não é as mulheres, não é os homens, não é a perversão que vai te preencher. A palavra de Deus declara que os olhos não se fartam de ver. Se os olhos não se fartam de ver, então a gente nunca vai se satisfazer aqui nesse mundo. E tudo que o homem faz é para o seu corpo. Pode ver que a pessoa come hoje e come amanhã, come hoje e come amanhã e nunca se satisfaz. Então a carne humana, ela nunca se satisfaz. O Senhor Jesus Cristo disse que a carne é fraca. E nós temos que quebrar a carne.
Nós temos que alimentar o espírito mais do que a carne. Nós temos duas naturezas. Vamos dizer assim, nós temos dois leões dentro de nós. O qual nós alimentarmos mais, ficará forte. Se nós semearmos no espírito, colheremos a vida eterna. Se semearmos na carne, colheremos a corrupção. Colheremos as consequências daquilo que nós plantemos. E Salomão plantou muito sobre isso. E Salomão se perverteu, teve 1000 mulheres. E diz aqui, suas mulheres lhe perverteram o coração. Claro, ele tinha uma cultura e passou a ter outra. Diz a palavra de Deus que as más conversações corrompem os bons costumes. E Salomão foi corrompido por causa disso. Seu coração foi corrompido. E Davi dizia, Senhor, guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas Salomão não teve o mesmo pensamento. E foi convertido, corrompido o seu coração. Versículo 4 diz, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. Pessoa que é cristão e que não guarda a palavra no coração, as más conversações, elas arrastam a pessoa para seguir o caminho das trevas. Ah, não, sai da tua igreja, vem por este caminho aqui, vamos usar droga, vamos se divertir. Ah, para de ser crente, imagina coisa de tolo. Vamos se divertir, vamos nos bailes funk da vida. Vamos curtir um som diferente, vamos fumar, beber, se divertir, sair com tantas mulheres. Vamos viver a vida. Imagina que vai ter fim do mundo o quê? Está sonhando. Se a pessoa não guardar a palavra no seu coração, o inimigo usa, o diabo usa essas pessoas para tirar você da casa de Deus. E é isso que ele quer. Ele quer apenas uma brechinha para derrubar. Não deis lugar ao diabo, como está escrito. E diz aqui, continuando aqui, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como Davi, o coração de Davi seu pai. Então o coração de Salomão já não guardava a palavra de Deus no seu coração, ainda que conhecesse. Ele não tinha o temor a Deus, como Davi teve. Escondeu a palavra no coração para não pecar contra ti. Salomão não. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios. Então, naquele tempo tinha muitos deuses, né? Como tem hoje. Só que os deuses, a palavra de Deus declara lá em Coríntios, que os deuses não são nada mais, nada menos do que demônios. São apenas demônios. Usando uma imagem ali para enganar. Só demônios. E aqui pode citar vários nomes de Deus. Astarote, deusa dos Sidônios. Onde se viu, né, como diz a palavra, o lenhador ele corta a lenha. Ele vai lá no bosque onde Deus plantou as árvores. Deus que dá chuva, faz crescer a árvore. Aí ele vai lá com o seu machado, corta a lenha, uma madeira. Uma parte dela ele faz uma imagem, um ídolo. Se curva diante daquela imagem, um absurdo. E com a outra parte ele pega e usa de lenha para cozinhar a comida. E se dobra diante daquilo ali e chama de Deus. A pessoa fica cega, ela é cega até a lenha. Ela é cega até uma imagem de escultura. A pessoa tem até medo de uma imagem de escultura criada pelo homem. Uma imagem de gesso fabricada pelo homem. Acho que Deus vai estar no meio de uma imagem de escultura. Um Deus santo, todo poderoso. Olha para os céus, o tamanho do céu. Uma imagem que tem que ser carregada na mão. Uma imagem que precisa ser ajudada. Tem braços, mas não pode abrir. Pode segurar ninguém. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. E dizem que aquilo é um Deus. É um demônio. Não é Deus, não. É demônio. Usando imagens, colocando temor no coração das pessoas. Nosso Deus é vivo, é real, é todo poderoso. É o grande eu sou. É o Senhor Jeová, o todo poderoso. É o Senhor Jesus Cristo onipotente. Deus não é imagem de escultura. Deus é poderoso, é glorioso, é vivo. Deus sustenta a terra na palma da sua mão. Agora, comparar Deus com uma estátua, uma imagem de escultura, não, nunca será. E aqui diz aqui no versículo 6, assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Salomão
estava se desviando, saindo do caminho de Deus. Não foi como Davi. Davi se arrependeu, mas Salomão se desviou. Talvez nem houvesse tempo para se arrepender, né? E diz aqui, então edificou Salomão um alto a Camós. Alto? O alto ele significa lugar elevado, lugar alto, onde eram construídos altares para sacrifícios, né? Que se faziam para Deus, para Yahvé. E aí começaram a fazer também para os deuses pagãos. Aí em 1 Samuel 9,12, né? E diz assim, nos sacrifícios pagãos até as crianças eram mortas. Lá em Jeremias 7,31. E nos sacrifícios para os deuses pagãos, com D minúsculo, até as crianças eram mortas, né? Entregues a Moloque. Em Jeremias 7,31. E Salomão se perverteu de tal maneira por causa dessas mulheres, né? Acho que Salomão que parecia um deus, né? Se perverteu e se tornou um deus, porque era adorado pelas mulheres. Então fazia o que elas queriam. Cegou, entristeceu a Deus. E então edificou Salomão alta Camós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, mulher estranha, povo que não é de Deus, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Em Jeremias 7,31, sacrificavam até crianças a Moloque, matavam crianças aos deuses. Como hoje fazem, né? Macumba, fazem trabalho em encruzilhadas, põe uma garrafa de champanhe ali com aquelas coisas todas ali, né? Joga até sangue de bode, sangue de galinha. Até hoje o diabo quer imitar as coisas que Deus fazia antigamente, que era para sacrifício, né? Usava animais no tempo da lei de Moisés. Usava os carneiros, cabritos, né? Ovelhas, bois, para sacrificar, para a purificação dos pecados dos homens naquela época. Então o sangue ele representava a vida. Então quando o povo pecava, tinha que fazer um sacrifício a Deus para a expiação do pecado. Expiação, ou seja, o animal levava o pecado do homem, o animal. Depois isso simbolizava o Senhor Jesus Cristo, que veio como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, simbolicamente falando. E o Senhor Jesus deu o seu sangue uma única vez e nos salvou. E tem nos salvado pela sua graça. Então ele sacrificava até crianças a Moloque, coisas terríveis que Deus não era de Deus, isso aí era do próprio homem corrompido pelo diabo e pelas suas coisas dos seus corações. Versículo 8. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Não deixe Deus se indignar contra você, que Deus não venha se indignar contra nós, que diz a palavra de Deus, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus ele dá tempo para nós, para que nós venhamos a nos arrepender, mas ele nos ensina, ele nos mostra, ele sonda os nossos corações. Ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém jamais vai conseguir. E aqui diz aqui, e assim fez para com tuas mulheres, né? Porque versículo 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto se desviar o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Então Deus se indignou contra Salomão. Versículo 10, e acerca desta matéria ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Salomão desobedeceu a palavra de Deus. No versículo 11 diz, pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandar, viria o Salvador, o Messias, Senhor Jesus Cristo. E Deus conservou a tribo de Judá. Versículo 12 continua, todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, o filho de Salomão, né? Que era Roboão. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, que é a tribo de Judá, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, Haddad o Edumeu, e ele era da semente do rei em Edom. Então quando a pessoa desobedece a Deus, ela se corrompe, Deus levanta até um adversário contra esta pessoa.
Como ele fez aqui, levantou um adversário contra Salomão. Veio da parte de Deus isso aqui. É juízo de Deus. Juízo de Deus pelos atos que foram feitos pelo Salomão. Porque as coisas de Deus são sérias, a gente não pode levar em brincadeira. Porque senão vem a punição de Deus. Deus é amor, mas diz a palavra de Deus que Deus é justiça também. E diz aqui, levantou, pois, o Senhor a Salomão, adversário a Haddad, o Edumeu. Ele era da semente do rei Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo o varão Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo o varão Edom. Haddad, porém, fugiu, ele e alguns homens idumeus dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Haddad um rapaz pequeno. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Haddad grande graça aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Taquepenes, a rainha. E a irmã de Taquepenes lhe deu seu filho Genubate, o qual Taquepenes criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Haddad a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que eis que procuras partir para a sua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon. Deus só foi levantando adversário contra Salomão. Aqui é outro. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon. Deus levantou Haddad contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Haddad fazia, porque detestava a Israel. Deus levanta inimigos contra a pessoa que se desvia do caminho de Deus. E reinava sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu de Zereda, servo de Salomão. Este servo de Salomão, Jeroboão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerual, também levantou a mão contra o rei. Mas até o servo do rei Salomão ficou contra ele. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Olha a causa aqui que ele levantou contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. Esse Jeroboão aqui, que era servo de Salomão, aqui diz que era um varão valente. Talvez fosse até uma pessoa ambicioso, né? Prepotente. E Deus levanta, ele tira daquele que desobedece a ele e dá para um outro. Assim como ele fez lá com o povo de Canaã, Deus tirou a terra do povo lá de Canaã, que era um povo ruim, e deu aos filhos de Israel, que perseveraram em seguir ao Senhor. Porém, aqueles que não perseveraram em seguir o Senhor, como Josué e Caleb, morreram no deserto 40 anos. Então Deus tira daquele que desobedece a ele e dá àquele que não tem valor nenhum. Mas por que Deus faz isso? Por causa da desobediência da pessoa. Então a desobediência, ela faz com que nós perdemos todos os nossos benefícios. Lá em Deuteronômio 28 fala sobre a bênção e a maldição. Então Deus, ele quer que nós cumpramos a sua palavra, que nós sigamos as pisadas do Senhor Jesus. Então diz aqui: e o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías. Aqui Deus envia o seu profeta para falar com Jeroboão. Observa bem essa passagem aqui. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aías, quer dizer, o profeta, né, pegou no vestido novo que sobre si o tinha e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão:
toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi. Quer dizer, a tribo que Salomão ia manter, a tribo de Judá. E as outras tribos ficou na mão de Jeroboão. Aí diz aqui: porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Camós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, mas da mão de seu filho tomarei o reino. E tu darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Aí continua no versículo 38. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Então Jeroboão, ele teve essa promessa de Deus, que era servo de Salomão. Só que Jeroboão tinha que obedecer o que Deus mandou aqui, guardar os mandamentos, os estatutos, fazer tudo que é reto aos olhos de Deus. Mas o poder, ele sobe na cabeça. E aqui continua, aqui conta aos mais do sucesso de Salomão, e a tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro do sucesso de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12 continua a história. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, que era Salomão. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Quer dizer, o povo queria mordomia. E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Quer dizer, Roboão, filho de Salomão, ele foi consultar os anciãos velhos. E os anciãos velhos que serviam a Salomão deram conselhos para Roboão, filho de Salomão. E aqui está escrito o conselho. Versículo 7. Eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. E se falar boas palavras, falar tudo que é bom, eles vão ser seus servos. Só que a palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a penha. Não deve ser somente aquilo que nós somos agradáveis. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos consertar, para nos corrigir. Versículo 8. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos, os jovens, que haviam crescido com ele, que estavam diante deles. E disse-lhes: que aconselhais vós, que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os mancebos, os jovens, que haviam crescido com Roboão, com ele, lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai.
Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu o castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo, ao terceiro dia, a Roboão, como o rei havia falado, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos mancebos, dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque estava esta revolta, que diz aqui no versículo 15, vinha do Senhor, para confirmar a sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então foi uma profecia da parte de Deus que tinha que se cumprir. No versículo 16 diz, vendo pois todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, que parte temos nós com Davi? E não há para nós herança no filho de Jessé, as tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Quer dizer, Rehoboão, filho de Davi, de Salomão, ele reinou somente em Judá. Versículo 18. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos. Quer dizer, o Roboão enviou o seu servo, que era tributarista, para colher impostos, talvez, E diz aqui, todo Israel apedrejou, com pedras e morreu. O povo estava tão corrompido, que partiram para cima até do servo de Roboão, filho de Davi. E todo Israel apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir a seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. O povo de Israel se apartou da casa de Davi. E sucedeu que, ouvindo a todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então Roboão ficou apenas com a tribo de Judá, como foi o cumprimento da profecia. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim e o resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. Quer dizer, o juízo veio tudo da parte de Deus, por causa dos pecados de Salomão. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram à segunda palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração. Aí a soberba, ela endureceu o coração de Jeroboão, servo de Salomão. E aí começou a se exaltar. Começou a se engrandecer por causa do poder que Deus lhe tinha dado. Assim como Saul também, certa vez, se ensoberbeceu, não deu mais ouvidos a Deus e se desviou, e acabou se matando. E diz aqui, Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá. Então, por causa de inveja, ele tinha medo de que Roboão, filho de Salomão, voltasse a reinar lá, na casa de Davi. Então o que ele fez? Ele diz assim, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. Aí entra aquela história, quando Deus tirou o povo do Egito, e Moisés estava 40 dias no monte, quando voltou já tinham feito bezerro de ouro. E diz aqui, este é os teus deuses, um absurdo. Comparar Deus como um boi, um absurdo. E diz aqui, pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses? Sacrifica para eles aqui os teus deuses, ó Israel. E te fizeram subir da terra do Egito, blasfemando de Deus. Já ficou cego Jeroboão. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado.
E aí tem as consequências do pecado de Jeroboão. Pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, com a festa de que se fazia em Judá. E sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês, no mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: Pegai dele. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia tornar a trazer a si. Então estavam numa festa regalada, estavam todos se divertindo, se alegrando, mas tinham se corrompido. E o rei Jeroboão fez a festa. Certa vez também aconteceu no livro de Daniel, no capítulo 5, que o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, deu uma festa também. Uma festa com as taças tiradas do altar do Senhor, as taças de ouro, e fez aquela festa, a arruaça, aquela orgia, usando as coisas de Deus. E daí diz a palavra de Deus no capítulo 5 de Daniel, que veio uma mão e escreveu na parede, a mão de Deus, o juízo de Deus, e escreveu: Menê, Menê, Tekel, Pérez. Menê, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite o rei morreu, o rei Belsazar, e Dario reinou em seu lugar. Que nós aprendemos nesta palavra. Salomão tinha tudo para ser feliz. Salomão tinha tudo para agradar a Deus. Mas Salomão começou a usar o seu próprio coração, que diz a palavra de Deus que o coração do homem é enganoso e corrupto. E Salomão começou a seguir os seus próprios desejos do seu coração, onde ele se corrompeu, passou a ter caso com outras mulheres, e aí as mulheres eram de outros povos, outras tribos, moabitas e outras, se corrompeu, e por causa disso veio toda essa consequência. Toda a família de Salomão veio a ter problemas e a se perderem. Por causa da falha de um, a família inteira padece. Então nós, como servos de Deus, como os cristãos, nós temos que ser perfeitos, como o Senhor disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós temos que fazer a vontade de Deus, doa o que doer, mesmo que as pessoas não se agradem. Porque se nós plantarmos hoje, se nós plantarmos pelo Espírito, colheremos a vida. Nós obedecemos a palavra de Deus e andarmos no caminho de Deus, Deus será conosco. Mas se sairmos do caminho de Deus, se nosso coração se ensoberbecer, como se ensoberbeceu o coração de Jeroboão, não deu mais crédito a Deus. Se bem que Jeroboão não fazia parte do povo de Deus, era escravo, de Salomão. Salomão estava tão corrompido que até o seu escravo também estava corrompido. Então nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E através de nós, da nossa luz, as pessoas vão andar também. Se nós tivermos bom procedimento dentro das nossas casas, nos santificarmos, toda a nossa família vão se espelhar em nós. Por isso Tiago diz que nós temos que ser um homem praticante da palavra. Não como homem, uma pessoa que olha no espelho, que vê a sua aparência e logo depois se esquece. Então nós temos o segredo da vitória, é nós praticarmos a palavra de Deus. A religião verdadeira, como diz em Tiago,
é visitar os órfãos e as viúvas e guardar da corrupção do mundo. É santificar, nós somos propriedades exclusivas de Deus. E nessa história escrita de Israel, por causa do erro de Salomão, porque Salomão se desviou dos caminhos de Deus, o seu filho Roboão ficou com uma parte do reino. E a história continua. Ficou apenas com uma tribo de Judá. Para conservar a tribo de Judá, da onde virá, a palavra de Deus relata que virá o Messias, que veio o Senhor Jesus da tribo de Judá. Então Deus conservou, mas o resto do reino, os 10 reinos, as 10 tribos foram divididos, foram rasgados os reinos, tornou-se em nada. Por causa do pecado de Salomão, as consequências são graves aqui na Bíblia. A gente lê as histórias de reis e crônicas, nós veremos aí os absurdos dos reis. Onde o poder vem, o poder faz com que a pessoa se ensoberbeça. Se esquece até que Deus existe. Por isso está escrito na palavra de Deus, diz assim, Senhor, não me dê tudo o que eu quero, me dê apenas o necessário, porque se eu tiver tudo, vou me esquecer de Ti. E se eu tiver pouco ou nada, vou blasfemar de Ti na Tua face. Então nós temos que ter o necessário nessa vida. Quando Jesus mandou os seus discípulos, Ele disse, não leveis alforje nem bolsa. Tinha que levar apenas o necessário. Então nós não temos que nos preocupar nas grandezas deste mundo. Nas grandezas de ser grande, de ter poder. A palavra de Deus diz, não sejais vós mestres, sabemos que haveremos maior juízo. Então nós temos que, o segredo da vitória é andarmos na obediência à palavra de Deus. O profeta novo, ele não podia voltar lá para comer pão. E ele voltou e acabou morrendo na beira do caminho. Então que nós venhamos a meditar nesta palavra, porque Deus ele é amor, mas a palavra de Deus declara que Ele é justiça também. E com Deus a gente não pode brincar. A palavra de Deus declara, para terminar essa palavra, no livro de Gálatas, capítulo 6. Vamos confirmar essa palavra. Gálatas, capítulo 6. Está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então nós temos que semear no Espírito e não na carne. A carne ela se ensoberbece, como a carne ensoberbeceu Salomão, Jeroboão, profeta novo na hora da sua fome. Então nós temos que vigiar todo o tempo, vigiar, obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus declara: aquele que cuida estar em pé, olha, não caia. Então que Deus venha nos aperfeiçoar mais através desta palavra, que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Oramos nesta hora, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, como o Senhor segurou na mão de Pedro aquele dia, Senhor Jesus, que estava se afundando no meio daquele mar. Senhor, não deixa nós nos afundarmos também neste mundo de pecado, mas nos sustenta pelas Tuas mãos poderosas, Senhor nosso Deus. Renova as nossas mentes, meu Pai. Senhor, esconde a Tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti, meu Deus, para nós não desviarmos os nossos caminhos do Teu caminho, Pai. Ó Deus, nos faças firmes, Senhor, firmes na Tua palavra, na santificação, meu Pai, na obediência à Tua palavra. Ó Deus, nos sustenta, Senhor, pela força do Teu poder. Renova a força, meu Pai, de cada um que está ouvindo esta mensagem e transforma as nossas vidas, meu Deus. Transforma também este, meu Pai, que ainda não conhece o Teu caminho e traga, meu Deus, para o Teu caminho, meu Pai, santificando através da Tua palavra. Abençoa este que está ouvindo esta mensagem, meu Pai, a todos os ouvintes. Que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que és bendito para todos sempre. Amém, Jesus.